Muito bom dia, amiguinhos do sexto ano, né? Estamos vivendo um momento complicado, um momento difícil, um momento que requer muita atenção, muito, muito cuidado, né, com a nossa saúde. E aí a gente tem que contribuir fazendo a nossa parte, né? Então, esse momento a gente vive uma fase nova nos nossos estudos, né? Estudos à distância. Muito diferente do que a gente vinha realizando, o estudo presencial, onde nós estávamos ali a todo momento para esclarecer, tirar dúvida, mas também esses recursos que hoje nós disponibilizamos, eles nos ofertam, né, essa possibilidade de nós estarmos distantes, mas nós ao mesmo tempo estarmos presentes, né? Esclarecendo, tirando dúvida. E a partir desse momento a gente vai fazer essa interação, né? Ou seja, ter essa interação com o conteúdo e também com os nossos professores. E na nossa disciplina de geografia não foge à regra, né? A partir desse momento, ou seja, da semana passada, que nós já estamos tendo essas práticas, né? A gente vai fortalecendo cada vez mais, tentando fortalecer cada vez mais os conhecimentos de vocês. Então, no livro, lá na página 36, nós vamos dar início à segunda unidade dos nossos estudos, que são conhecimentos básicos de cartografia, né? Nessas unidades, nesses percursos, 1, 2, ou seja, o 5, 6, 7 e o 8, esses 4 percursos irá possibilitar a vocês a ter uma compreensão de como nós podemos realizar nossa orientação no espaço geográfico, né? Ou seja, nós iremos aprender a se orientar e a localizar pontos na superfície da Terra. Conhecimentos introdutórios para aprendizado de leitura, interpretação e elaboração de mapas. Pois essas habilidades elas serão importantes para estudar geografia, né? Para que quando vocês estejam bem mais adiante, sétimo, oitavo ano, nono ano, vocês tenham uma maior compreensão, né, e interpretação de mapas, né? Até que ponto esses mapas eles são fundamentais para a compreensão da geografia, né? Até mesmo porque não se estuda geografia se isolando de mapas, né? O mapa ele permite uma compreensão bem mais dinâmica. Todo mapa ele tem uma explicação, ele tem um porquê. Ele é como um texto, na verdade, é como um texto, né? Onde você observa o tema, observa legendas, observa os signos, ou seja, os símbolos que tem dentro do mapa, e a partir dali você vai fazer uma leitura. O que aquele mapa nos quer informar, né? Ou seja, você terá uma maior compreensão. O percurso 5, que é o tema fundamental dessa nossa aula, ele trata da orientação no espaço geográfico, né? Como é que se dá essa orientação, né? Que elementos nós utilizamos para nos orientarmos, né? Hoje, se a gente for analisar, hoje se torna bem mais prático a nossa localização em qualquer espaço que nós estejamos, né? Hoje nós dispomos de inúmeros recursos. Hoje nós nos disponibilizamos de celulares, né? Que é um elemento fundamental nas nossas vidas hoje, que tem seus aspectos muito positivos se nós soubermos utilizar, né? Mas também se nós não soubermos utilizar, ele atrapalha muito. Mas enfim, o foco fundamental dessa aula é a orientação no espaço, né? E todos esses elementos, eles são fundamentais para a nossa compreensão, né? Então, assim, eu estava tentando mostrar para vocês que hoje se torna bem mais prático a nossa orientação.
Mas vamos voltar ao passado. Vamos pensar como os povos antigos faziam para se localizar, para se orientar no espaço, né? Vamos voltar ao século XVI, século XVII. Como que esses navegantes, quando eles entravam em alto mar, na procura de novos espaços, novas áreas, que elementos eles utilizavam para orientar, né, a saída e a chegada a um determinado ponto? Quais recursos eles utilizavam? E aí, pessoal, a gente vai compreender, né, com os nossos estudos, que desde a antiguidade, ou seja, desde séculos passados, na verdade, né, século XVI, século XVII, o homem já utilizava os astros como os elementos fundamentais para a sua localização, para a sua orientação, né? Pode até parecer curioso, mas na verdade, eles utilizavam o Sol, usavam as estrelas, observação nas estrelas, observavam a movimentação da Lua, né? Até mesmo porque a Lua ela realiza um movimento aparente ao Sol, né? Se nós observarmos atentamente, o Sol todo dia ele realiza, aparentemente, né? Na verdade, aparentemente ele realiza um movimento, né? Ou seja, leste, oeste, né? Então foi o primeiro fundamento, nascente e poente, foi o primeiro fundamento que os homens, os grandes navegantes, utilizaram para as suas grandes navegações, certo? Sabendo disso, eles faziam essa observação detalhada e aí realizavam suas atividades. Mas isso não era apenas o fundamental. O homem ele sempre foi curioso, ele sempre buscou inovações. E a partir daí, lá no final do século XVII, né, um astrônomo conhecido por Hiparco, né, desenvolveu um recurso revolucionário para a época, que foi um pequeno instrumento, o astrolábio, né? Esse instrumento ele permitia que os navegantes pudessem fazer suas viagens, né, analisando esse pequeno instrumento, né, observando também os astros. Esse astrolábio, deixa eu tentar mostrar a imagem dessa figura aqui, astrolábio, né, tá aqui. A imagem não fica muito nítida, mas no livro de vocês, lá na página 38, tem melhor observação deles. Só fazer essa análise. Então, a partir daí, pessoal, com essas observações, com essa interação que o homem fazia com os astros, ele percebeu que ele podia desenvolver uns elementos essenciais para a orientação no espaço, que foram os pontos cardeais. A partir dessa criação, surgiu a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, né, é um elemento fundamental, né, no qual ele aparece com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, como também subcolaterais, né? Essa Rosa dos Ventos, na observação dessa Rosa dos Ventos, foi possível o homem aprimorar, né, sua investigação ao espaço. Vejamos aqui a Rosa dos Ventos. Certo? Eu vou indicar que todos vocês realizem um estudo minucioso sobre esse assunto, orientação no espaço, porque tudo isso que a gente está falando aqui, o livro aborda bem melhor, né? E aí, a partir daí, pessoal, quando o homem começou a desenvolver, analisar melhor a chamada Rosa dos Ventos, foi aprimorado ainda mais as suas atividades, como eu já bem falei antes, né? A partir
da observação com os astros, né? Nada seria possível esse avanço se o homem não despertasse essa curiosidade. Até mesmo, pessoal, hoje nós temos como meio de nos orientar, né, a partir da observação do Sol, movimento aparente do Sol. Digo movimento aparente do Sol porque não é o Sol que realiza esse movimento, né? Leste-oeste. Não é. Nós sabemos muito bem que a Terra, né, o Sol está lá e a Terra ela faz um movimento, né, através da sua órbita em torno do Sol, que é o movimento chamado de translação, né? Mas como nós estamos aqui na Terra, a gente acha que é o Sol, mas não é o Sol. Por isso não acho esquisito, não acho estranho se em algum momento eu falo o movimento do Sol, mas lembre-se que é o movimento aparente, né? Não é o Sol que realiza esse movimento, e sim a Terra, né? Mas como nós estamos aqui, somos observadores, a gente todo dia, né, ao amanhecer, a partir de 5 horas, 5 e meia, dependendo da estação do ano, né, o Sol realiza esse movimento aparente, nascente, no leste, ao poente, né, no oeste. E aí, a partir dessa observação, nós temos também como realizar orientação. Imagine se você tiver, por exemplo, em um lugar deserto ou numa floresta, que você não possui nenhum recurso, mínimo de recurso, ou seja, você não dispõe dos elementos que você tem hoje, né? E aí você pretende se orientar, você pretende se localizar, né? Você quer uma coordenada qualquer. Então basta você fazer como os antigos faziam. Observe o movimento aparente do Sol, né? Estenda o seu braço esquerdo para o leste. Estenda o seu braço esquerdo para o leste. Em seguida, estenda o seu braço direito para o oeste. Logo, a sua frente, né, ficará voltada para o sul. Suas costas para o norte. Isso é um dos primeiros recursos que você vai utilizar para tentar se orientar, né? Dependendo de um ponto de referência que você pretende alcançar. Você utilizando esse recurso, você pode ter uma noção de orientação. E era assim que os antigos faziam, né? A partir de todos esses avanços, que para a época foram avanços, né? Por exemplo, a descoberta do astrolábio, o desenvolvimento dos pontos, o conhecimento dos pontos cardeais, né? Foram imensos avanços, né? E até chegar a um dos instrumentos que revolucionou, né, a orientação geográfica, que foi a bússola. A bússola foi um instrumento criado pelos chineses, né, que pretendia para a época, quando eles descobriram, aperfeiçoar a orientação, a localização do espaço. A bússola é um instrumentozinho parecido com um relógio, né? Só que não é um relógio, ou seja, um pouco parecido. Ele possui lá a distribuição dos ângulos da Terra, ela possui os pontos cardeais e os pontos colaterais, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste, né? E sobre ela, nessa bússola, ela possui uma agulha imantada. Tem uma quantidade de líquido dentro dela, né, que essa agulha ela faz com que, né, ela se movimente. A sua parte vermelha ela vai estar sempre voltada para o norte magnético da Terra, né? Isso mesmo, norte magnético, pois nós temos dois nortes, né?
o norte magnético e o norte geográfico, né? O norte geográfico é esse que nós geralmente observamos nos nossos materiais, na Rosa dos Ventos, né? Todo mapa que você observar no seu livro, lá no cantinho inferior, vai estar a Rosa dos Ventos. E nessa Rosa dos Ventos tem lá o norte geográfico. Esse norte geográfico, ele vai te dar uma orientação, né, de como tu vai observar o mapa, né? O norte magnético diz respeito ao magnetismo que existe no interior da Terra, né? A bússola, ela nunca vai apresentar uma conformidade em relação ao norte geográfico, né? Vai existir uma pequena diferença em graus, né? Que essa pequena diferença em graus dá em torno de 1.400 quilômetros, né? Se você observar na imagem, lá na página 41, tem uma representação desse norte magnético e o norte geográfico, né? Esse norte geográfico usa-se como melhor compreensão, melhor entendimento, né? Uma região que tem lá no norte do Canadá. Então, fazendo essa observação, lá na verdade em Príncipe de Gales, no norte do Canadá, a região do Príncipe de Gales dá uma diferença de 1.400 quilômetros em relação à extremidade do Polo Norte. Então, é essa a diferença. Se você, quando nós estivermos em sala, né, eu não tenho no momento aqui, mas no próximo vídeo eu vou apresentar a bússola, né, e tentar fazer com que vocês percebam, né, como ela funciona, né? Ou seja, a agulha imantada, a parte vermelhinha da agulha imantada, que vai estar sempre voltada ao norte magnético. Quando vocês fizerem essa observação, vocês irão perceber que ela dá uma pequena diferença. Ela nunca vai estar sobre, né, bem igualzinho ao norte geográfico, ao norte da Rosa dos Ventos. Se o pai de vocês tiver aí todo o aparelho, né, todo o aparelho celular hoje, a maioria deles possui a bússola. Se não tem, é só baixar o aplicativo. E aí peço aos pais de vocês que coloquem, né, quando abrir o aplicativo da bússola, se você posicionar ela num local bem plano, bem adequado, a agulhinha ela vai ficar, né, se mexendo, né, fazendo movimentos. E ela vai parar num posicionamento certinho. Ela vai ficar voltada para o norte magnético. Se você quiser ter essa melhor observação, coloca uma Rosa dos Ventos ao lado. Né? Coloca uma Rosa dos Ventos, né, que no seu livro de geografia tem. Coloca ao lado. Você vai perceber que é uma diferença. Aí se você não tenha essa aprofundamento nos conhecimentos, se você ainda não estudou, você vai ficar curioso, né? Ora, por que essa parte da agulha da bússola, a parte vermelha, que indica o norte, por que ela não está retinha, né? Como essa como indica o norte geográfico? Ela não vai estar, porque, mais uma vez, eu vou frisar, né? Ela vai estar voltada para o norte magnético da Terra. Então, norte magnético, não esqueçam mais, pessoal. O norte magnético da Terra possui uma variação, né, em graus, que dá 1.400 quilômetros, né, do ponto dela, que lá no Príncipe de Gales, no norte do Canadá, em relação, né, ao Polo Norte da Terra, ao Polo Norte geográfico, né.
Então é isso, pessoal. Por hoje, pessoal do 6º ano, por hoje é só isso. Na verdade, em relação à videoaula, certo? Eu vou enviar uma atividade, 5 questões básicas em relação ao que eu falei, né? Em relação ao conteúdo, né? Que vocês irão procurar responder e em breve eu cobrarei de vocês essas respostas, onde vocês irão encontrar as respostas lá da página 38 até 41, certo? Senhores pais, acompanhem a atividade dos filhos de vocês, né? Vocês são os nossos parceiros nesse momento, né? Para que estejam sempre ali envolvidos com os filhos de vocês, né? Porque a gente não pode se entregar também essa situação de desconforto que nós estamos vivendo, né? Sabemos que isso é passageiro, vai passar, se Deus quiser, o mais rápido possível, né? E aí estaremos juntos. Então, senhores pais, acompanhem a atividade dos filhos de vocês. Tenham um bom dia a todos os meus queridos alunos e aos senhores pais.